O Lula é o retrato do PT. Partido envolvido em corrupção. Houve corrupção na Petrobras. Quando ele fala que ele foi inocentado, ele não foi. Nenhum tribunal declarou ele inocente. É óbvio que o regime está com medo de ser exposto. Esse regime está com pavor de ser exposto. Pavor. Pessoal, e olha a bomba, o cerco está fechando para o Lula. E vejam só, ele está tentando proteger o ditador da Venezuela, o Maduro, que é amigo dele. E eu quero trazer aqui para vocês umas falas do Lula quando ele recebeu o Maduro aqui no Brasil. Relembre isso aqui tá mais ou menos com uns 2 a 3 anos atrás. Veja o que ele disse para o Maduro, porque simplesmente o que ele disse para o Maduro e para o mundo é que construíram uma narrativa contra a Venezuela, contra o Maduro. O Maduro é totalmente diplomático, o Maduro é da democracia, não tem nada a ver de ditadura lá. Ou seja, ele quer vender a imagem para o mundo de que aqui no Brasil e na Venezuela a democracia está prevalecendo. Mas veja só, ele fez isso aí porque ele sabe que o barco dele está afundando. Pessoal, eu vou deixar aqui alguns vídeos porque vocês vão ver a denúncia gravíssima. E se o Maduro cair, o Lula cai junto. Bora assistir esse vídeo que está sensacional. Mas para você entender essa história, eu preciso colocar as falas do Lula quando o Maduro veio para cá para o Brasil e o Lula recebeu ele como chefe de Estado, tapete vermelho. Ele foi recebido como um presidente totalmente democrático. Olha isso aqui, já já você vai ver as denúncias gravíssimas contra esse presidente incompetente. Mas antes de irmos para esse vídeo, deixa aquele like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se aqui no canal e bora ver esse conteúdo agora. Se quiser vencer uma batalha, eu preciso construir uma narrativa para destruir o meu potencial inimigo. Então o Maduro sabe qual foi a narrativa que construíram contra a Venezuela durante tanto tempo. Essa narrativa, durante muitos anos, o Celso Amorim, que era meu ministro, e eu, andávamos ao mundo explicando que não era do jeito que as pessoas diziam que era. Andávamos ao mundo. E eu acho, companheiro Maduro, que é preciso, você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela, da antidemocracia, do autoritarismo, sabe? Então eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa efetivamente fazer as pessoas mudar de opinião. Eu vou em lugar que as pessoas nem sabem aonde fica a Venezuela, mas sabem que a Venezuela tem problema da democracia, que o governo não tem das quantas. Então é preciso que você construa a sua narrativa, e eu acho que por tudo que nós conversamos, a sua narrativa vai ser infinitamente melhor do que a narrativa que eles têm contado contra você. Pronto, você viu aí o Lula se pronunciando, falando do Maduro, mostrando ali diante dos jornalistas que o Maduro, né, não é tudo aquilo que estão inventando por aí, é tudo narrativas. Agora veja só o Alan dos Santos denunciando. Veja só que aqui nesse vídeo, presta atenção que o Alan dos Santos vai apontar o dedo e vai mostrar que o cerco está fechando e o Lula e o Maduro vai cair junto. E não só os dois, vai cair muito mais gente. Muitos partidos de esquerda estão envolvidos nessa facção criminosa que é o PT e o Foro de São Paulo. Acompanhe isso aqui. É óbvio que o regime está com medo de ser exposto. Esse é o ponto crucial. Perdão. Esse é o ponto crucial de como será a política daqui em diante, né? O regime Foro de São Paulo, que inclui Lula, né, o Dirceu e o STF, o regime Foro de São Paulo, que é o narcotráfico, que é os grupos terroristas, a presença dos grupos terroristas no Brasil, o PSDB está envolvido nisso, a esquerda latino-americana toda está envolvida nisso. Esse regime está com pavor de ser exposto. Pavor. O medo deles incitar o ódio e a ira nas massas. O Lula agora, ele vai pisar em ovos. Eu não dou aí, deixa eu ver, dezembro, eu não dou 3 meses pro Lula estar falando de prisões e de dosimetria. Eu não dou 6 meses, cara, pro Lula estar falando que essa tensão não vai agradar ninguém, não vai trazer bem nenhum pro país. Sem brincadeira. Eu não dou 6 meses, Lacão. Pode gravar aí, ó. Hoje é dia 28 de novembro de 2025. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Até maio do ano que vem, vocês me cobrem, porque eu não dou 6 meses pro Lula estar dando uma de bonzinho internacionalmente. Primeiro, porque a Roça Paiá está à frente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, na OEA. Segundo, porque o Trump vai usar toda a força do Estado americano, das Forças Armadas americanas, para arrebentar
com uma das maiores fontes de financiamento do narcotráfico na América Latina. Perdão, fonte de financiamento do Foro de São Paulo, que é o narcotráfico na América Latina. Segundo, porque tudo que o Trump e Dirceu agora querem evitar, só porque eles não estão prontos ainda, é uma revolta interna nas Forças Armadas. Não estou falando de general, não. Estou falando de oficiais para baixo. Tá? O medo deles... Vai chegar uma hora que eles vão querer isso, tá? Vai chegar uma hora que o Dirceu e o Lula, eles vão querer revolta interna na tropa. Porque eles vão poder meter estado de sítio, vão poder matar os opositores, dizendo que eles estavam tentando consolidar mais um golpe. Só que agora não é o momento. Agora é a hora do, vamos, peraí, o Helena é de idade, tá com problemas de saúde, vamos amenizar aqui a situação. Eles estão, sabe quando você fica ali com o gás? Você vai, aumenta, diminui, vai mudando a cor da combustão ali. O Lula quer deixar azulzinho. Ele não quer que o gás, o fogo que está saindo do gás, fique amarelo. Ele não quer que o troço vá lá pro topo. Ele quer aquele fogo azulzinho ali. Banho-maria. Cozinhar em banho-maria. Ele quer manter ali a temperaturazinha agradável para ele. E é isso que eles estão fazendo com o general Augusto Heleno. Segurando um pouco a ira. Porque, se você analisar, na opinião popular, você tem, graças ao MBL, graças a Danilo Gentili, graças ao Weintraub, graças aos petistas infiltrados dos perfis de direita, você tem uma certa camada da massa, não estou falando dos apoiadores do Bolsonaro, não, da massa, um certo nojinho da galera que se diz de direita, porque Bolsonaro fez isso, Bolsonaro falou aquilo, Bolsonaro falou, imitou pessoas passando mal nos respiradores da época da Covid, manipulação de vídeo, né? Mas você tem uma galera que cai nessa narrativa. E na do Heleno? O que você tem para falar do Heleno? Você entende? Uma coisa é você criar um frame sobre o Bolsonaro. Você criou lá o enquadramento do Bolsonaro. Bolsonaro, o cara que não fez nada na Covid. Bolsonaro, o cara que atrapalhou. Bolsonaro que levou um monte de gente para morrer na Covid. Você tem gente que não gosta do PT e cai nessa narrativa. Um monte. Vocês podem perguntar aí no chat. O pessoal do chat aí pode avisar aí se não tem um monte de parente teu que cai nesse lero-lero. Tem um monte. Isso é algo tão fácil de derrubar, né? Porque assim, o Brasil não foi o país, nem proporcionalmente, nem em números absolutos, que teve mais mortes por Covid, né? Porque a gente nunca sabe por Covid, com Covid, aquela história. É só perguntar assim, mas peraí, esses países aqui que tiveram proporcionalmente mais mortes por Covid e eram na época governados pela amigos do Lula, turma do Lula, a culpa é desses caras também? Exato. Agora preste atenção nessa outra denúncia, porque aqui o Alan ele vai comparar o ditador da Venezuela e o ditador do Brasil, que é o Lula. A gente não pode dizer que esse homem é da democracia. Essa aqui é a realidade. Os dois amiguinhos vai ser comparado. E vejam só, quando coloca os dois na balança, tem o mesmo peso. É tudo farinha do mesmo saco. Veja essa comparação aqui que ele vai fazer e veja só. Se o regime da ditadura cair na Venezuela, o do Lula também cai aqui no Brasil. Presta atenção nessa fala aqui, nessa análise que ele faz com relação a essa comparação dos dois. É uma questão de tempo para o Brasil estar literalmente idêntico à situação de Maduro. Aí eu pergunto, né, para você em casa, quero que você comente aqui, pergunto para o Max, para o Lacombe, o Maduro foi reconhecido como presidente nas últimas eleições? Pelo PT foi. Pelo PT foi. Pela comunidade internacional? Não. Países decentes não reconheceram. Se o Brasil caminhar nessa direção, e ele está caminhando, a gente sabe que ele não está só caminhando, o Brasil está indo igual o Usain Bolt, correndo para essa direção de ocupar o lugar de Maduro, para ser o novo hub de narcotráfico, já corrompendo o alto comando das Forças Armadas, já está completamente corrompido. O judiciário, que está completamente corrompido. O legislativo, que está sobrevivendo sob o aparelho respiratório. Vocês acham que a comunidade internacional vai reconhecer eleições no Brasil nessas condições de novo hub de narcotráfico, prendendo o opositor e não permitindo que o opositor se candidate? Isso é uma obviedade. Obviedade que Tarcísio não vê, Zema não vê, Caiado não vê, Sóstenes não vê. Quem mais? Jorginho Melo, Santa Catarina, não vê. Obviedade que... qual é o nome do canalha, dono do pé? Valdemar. Esses caras não veem essa obviedade. Que eu juro de pé junto que não tem ninguém aqui na audiência que não viu isso. Se não sabia, ficou sabendo aqui agora, eu quero que você me diga. Alan, isso faz sentido mesmo.
Eu quero que você me diga, não, olha, isso aí você está fazendo malabarismo, isso é xadrez 4D. Eu quero que você me critique aqui, você fala, não, olha, você está viajando. Porque é isso que exige a existência de mídia livre no exterior e políticos ferrenhos no exterior, como Eduardo Bolsonaro, e políticos ferrenhos no Brasil, junto com o povo, dizendo Bolsonaro livre já. E não arredar o pé, não falar de eleição, não falar de candidatura, não aceitar nenhum candidato, lutar pela liberdade de Bolsonaro e de todas as vítimas do Alexandre de Moraes, para mostrar para o mundo que não tem mais república no Brasil. Que o Brasil ele só pode ser reconhecido como ele é hoje, o novo hub de narcotráfico global. Há alguns dias atrás nós vimos que a esquerda estava comemorando de que o Lula e o Trump tinham batido um clima, os dois tinham virado os melhores amigos, a Globo estava fazendo a festa, a esquerda dizendo que o Lula teve uma grande vitória, o Lula não arredou o pé. E o que aconteceu? O Trump tirou as tarifas, muito bem, isso é bom para o Brasil, não estou torcendo contra. Mas veja só, será que isso foi uma vitória do Lula? Será que o Lula está saindo vitorioso com essa questão das tarifas em que o Trump tirou? Ou isso é uma estratégia do Trump, até porque ele também não pode prejudicar o país dele? Mas eu quero que você escute e veja essa análise aqui do André Marsiglia com relação a isso aí. Porque, né, não é que agora o Trump ficou com medo do Lula, o Trump recuou porque o Brasil é soberano e o Lula, nada disso. É mais estratégia dos Estados Unidos do que do Brasil. O Lula não está ganhando nada com isso. Mas eu quero que você preste atenção nessa análise aqui do André Marsiglia. Trump retirou tudo. E agora? Foi uma vitória das negociações do governo Lula? Não, não foi, e eu vou contar por quê. Provavelmente o Trump desistiu de negociar com o Brasil. Primeiro, porque os bastidores contam que o Mauro Vieira não entregou proposta alguma para o Rubio e muito menos propostas a respeito do tema que era o tema que o Rubio queria negociar conosco, as nossas liberdades sequestradas pelo STF. Segundo lugar, essas ordens, isso quem conta é o Lourival Santana, e ele diz que essa ordem da retirada das tarifas foi dada pelo Trump ao secretário do Tesouro, que essa ordem foi dada há 10 dias atrás, ou seja, muito antes de o Mauro Vieira sentar-se com o Rubio nas últimas reuniões. E também dá conta de que as informações internas do governo Trump é de que essa ordem foi unilateral, ou seja, ela não foi uma negociação. E por que ele fez isso? Porque, do ponto de vista negocial, estava insustentável. Não tinha como manter a relação com o Brasil comercial com essas taxas da forma que estavam. Então isso pode ter significado, sim, que o Trump olhou para os negócios apenas e falou, com esses caras não dá para negociar liberdades. As nossas liberdades estão sequestradas pelo STF. E o STF não está na mesa. E o Rubio e o Trump queriam negociar isso conosco. E o Trump deve ter percebido isso e pensado assim, bom, do ponto de vista comercial a gente precisa seguir em frente. Eu não tenho como sentar com Moraes, então vamos desistir de negociar as questões que estavam na mesa, que eram as liberdades, e vamos seguir com o que é possível, que é a parte comercial, retirando as tarifas e tornando viável a possibilidade de intercâmbio comercial entre os dois países. Muito provável que seja isso. Eu acredito que seja isso. Afinal de contas, eles estão nos dando isso e o que nós demos a ele? Nada. Estamos igual ao que sempre estivemos aqui no Brasil, com as nossas liberdades sequestradas. Mas é provável e possível que o Trump tenha desistido de negociar com o Brasil as nossas liberdades. Pessoal, o Lula fez um vídeo em comemoração de que quem ganha até 5 mil reais não vai mais pagar imposto. Beleza, isso é bom para o brasileiro, nós já pagamos imposto demais. Mas será que tudo que ele falou naquele vídeo é verdade? Porque ele disse que os ricos não pagam quase nada de imposto e os pobres é quem paga mais. Será que é verdade isso? Eu não estou aqui em defesa dos ricos, não. Beleza, todo mundo tem que pagar imposto, tem que ser justo para todo mundo. Mas eu quero que você veja essa análise aqui e veja só, se não é uma questão de ideologia em que o Lula joga os pobres contra os ricos, os empreendedores contra os empregados, analise essa fala dele aqui e tire suas conclusões. Pela primeira vez,
Mais de 100 anos após o início do imposto de renda, privilégios de uma pequena elite financeira deram lugar à conquista para a maioria do povo brasileiro. Se você ganha até R$5.000 por mês, dezembro será o último mês que você terá desconto do imposto de renda no contra-cheque. A compensação não virá de corte na educação ou na saúde, mas da taxação dos super ricos, que ganham mais de R$1 milhão por ano e hoje não pagam nada ou quase nada de imposto. Todo mundo aplaudiu a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. E olha, isso é ótimo, é justo, é necessário. Mas agora eu vou te mostrar a parte que não te contaram, é aqui que começa o problema. Sim, aliviar quem ganha pouco é excelente, é necessário, mas o governo está usando isso para criar uma narrativa que não é verdade. Isentamos os pobres porque os super ricos pagam pouco imposto. Isso simplesmente não é verdade. É a história criada para entregar o inimigo para a população. O governo ele quer transformar o empresário em vilão, como se o empreendedor fosse um parasita que não paga nada. Mas vamos aos fatos. O empresário ele paga imposto antes de gerar lucro, ele paga imposto depois, ele paga sobre consumo, paga sobre folha, paga sobre energia, paga sobre tudo. Se empresário fosse privilégio no Brasil, nós não teríamos 8 milhões de CNPJs quebrados e uma fuga recorde de capital para outros países. Dizem que os ricos não pagam ou não pagavam imposto sobre dividendos. Será que é verdade? Isso é uma meia-verdade e altamente manipulada. Dividendos são isentos na pessoa física, mas antes disso a empresa já pagou 34% de imposto de renda, CSLL, PIS, COFINS, ICMS, ISS, aí vai. Ou seja, esse dinheiro já foi tributado. Taxar dividendos na pessoa física é sim uma bitributação, é cobrar 2 vezes pelo mesmo dinheiro. Outra falácia, a renda passiva não paga imposto, isso é mentira. Fundos pagam entre 15% e 22,5% de impostos, as ações pagam 15% ou 20%, título público paga IR, imóvel paga IR, até ganho de capital paga IR. Quase tudo no Brasil é tributado e a renda passiva ainda ela sustenta o mercado, gera empregos, financia empresas e até o próprio governo. E ainda querem taxar mais. A isenção ela é boa, mas manipular empresários é uma distração, uma cortina de fumaça para esconder a verdade que ninguém no governo quer assumir. O Brasil ele tem um Estado gigante, ineficiente, caro e corrupto. O problema não é o imposto que o empresário não paga. O problema é o gasto público que o governo não quer cortar. São ministérios inúteis, estatais deficitárias, obras superfaturadas, cabides de emprego e corrupção sistêmica. É muito mais fácil criar um inimigo imaginário do que arrumar a própria casa. Cortar gastos, reduzir o tamanho da máquina, eliminar privilégios, desburocratizar, aumentar a eficiência e só depois disso olhar para o imposto. Mas aqui no Brasil não. Eles preferem aumentar os impostos, atacar empresários e jogar a sociedade um contra o outro. Então sim, a isenção para os mais pobres ela é ótima, mas usar isso para demonizar quem produz, quem emprega, quem investe é uma farsa. Dividendos já foram tributados, renda passiva é tributada, empresário paga caro para existir. E o verdadeiro problema é um Estado inchado, gastador e corrupto que se recusa a fazer a sua própria parte. Enquanto isso não mudar, o Brasil vai continuar quebrado e jogando a culpa em quem segura esse país de pé. Pessoal, olha só, em meio a tantos escândalos, tantas coisas, o que esse governo tem a temer? Por que ele protege tanto o Maduro? O que será que ele tem? O que será que tem por baixo do tapete que ele não quer deixar ninguém levantar? Hã? Alguma coisa tem. E eu tenho certeza que se o Maduro cair, o Lula vai junto. Porque suponhamos que os Estados Unidos peguem o Maduro e prendam o Maduro. Você acha que o Maduro não daria uma delação premiada em troca de uma libertação dele, desde que ele vá para outro país e deixe a Venezuela? Já pensou os nomes que poderiam vir? Lula, esquerda, esse negócio de Foro de São Paulo, essas coisas todas? Ou seja, o Lula tá com medo, essa que é a verdade. Não é à toa que o Lula vive atacando os Estados Unidos, blindando o Maduro. Não que não haja ataque aqui, porque nós somos um país soberano e nós não queremos outros países invadindo os nossos territórios e aquela narrativa toda. Aí o Lula já disse, deixa que a Venezuela vai se resolver diplomaticamente, deixa que as próximas eleições da Venezuela se resolvem. Não tem como se resolver, não existe mais próximas eleições da Venezuela, porque todas as eleições que tiverem lá, se é que vai ter, se tiverem lá, todas vão ser fraudadas. Isso está claro, isso é notório. Ninguém reconheceu a vitória do Maduro, a não ser as ditaduras por aí afora, e o PT aqui no Brasil reconheceu e reconhece o Maduro como o presidente da Venezuela e o incompetente daqui. O Maduro não tem para onde correr, o cerco está fechando. Donald Trump já disse, fecha, né? As aeronaves, avião não é para voar sobre o território da Venezuela. E aí nós ouvimos aí o jornalismo brasileiro dizendo que alguns aviões, um avião, parece da JBS, olha só, voou para a Venezuela
e veio para cá pro Brasil um avião que o Maduro voa nele. Será que o Maduro já está escondido aqui no Brasil e ninguém sabe? Será que o Lula vai dar asilo político ao Maduro? Será que ele tem essa capacidade? Eu não duvido é nada. Eu não duvido é nada desse presidente incompetente daqui, irresponsável. E aí fica aquela questão. O Trump vai pegar os dois. Vai ser uma cacetada para derrubar os dois. Numa tacada só ele derruba os dois. Agora a pergunta que fica, será que o povo brasileiro vai ter a capacidade de, em 2026, colocar esse incompetente de novo na cadeira da presidência, depois de tantos escândalos que está acontecendo aqui no Brasil, depois das estatais estarem quebradas, roubo dos aposentados, o Lula defendendo, os bandidos, que essa aqui é a verdade, indo contra a polícia, depois do cara afundar o Brasil, será que o povo ainda vai ter a capacidade de reeleger essa criatura para acabar de afundar o nosso país? Eu não duvido é nada. Ele tá aí gastando dinheiro a rolo. Ele já tá fazendo a sua pré-campanha, já tá gastando dinheiro, já tá quebrando as estatais. Ele não quer saber como vai ficar o Brasil, ele quer se reeleger. Ele quer permanecer no poder. E se ele cair, eu tenho certeza que se o Senado se fortalecer, o Lula perder as eleições, cai tanto o Lula, o ditador da Venezuela e o Alexandre de Moraes. Aí eu vou dizer uma coisa. Eu espero que esse dia chegue nas próximas eleições. Tomara que isso aconteça. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.